Boa noite, pessoal. Ótima noite, quase chegando o carnaval. E aí a gente vai falar sobre nutrição, a nossa última live até o carnaval, tá bom? Nós estamos ao vivo no Instagram, no Google Meet e também no YouTube, tá? Por que que esse tema, obviamente, que carnaval chegando, né? Mas por que que eu trouxe esse tema? Justamente, deixa eu só mudar aqui rapidinho. Aqui. Por que que eu estou justamente nesse momento? Primeiro, porque carnaval está chegando, então muitas pessoas elas começam a deixar alguns objetivos que foi prometido no ano novo e agora começa a deixar um pouquinho de lado para poder voltar depois do carnaval. Então, nada mais do que mais saudável você escolher de pular o carnaval e também você ficar em dia com a sua saúde. Então, por isso, esse tema da live, nossa última live, até o dia do carnaval. Então, nós não vamos ter mais lives antes, até acabar o carnaval, quando voltarmos. Vou ver se a gente consegue continuar nessa pegada das quartas-feiras, mas nós vamos conseguir sim, tá? E aí nós vamos sempre ficando nas quartas-feiras com temas que são pautados naquele momento, tá bom? Nesse momento, eu queria falar com vocês uma coisa. Nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e no Google Meet. As perguntas que foram surgindo, pelo menos pelo YouTube, novamente aquele esquema, não consigo visualizar. Consigo visualizar, sim, as perguntas pelo Instagram e pelo Google Meet. Quem está assistindo pelo Google Meet ou YouTube tem os slides e pelo Instagram não tem. Então, eu vou ficar olhando para cá e para cá ao mesmo tempo aquele esquema que a gente já sabe como é. Tá bom? Bom, primeira coisa que eu queria falar com vocês é, eu tenho um grupo, né, o Nutritor Gomes, para quem não sabe, e esse grupo eu vou lançando as novidades, tá? Vai vir uma novidade quentíssima aí, não posso falar agora, mas está chegando breve. Vou lançar lá no grupo primeiramente, depois vou fazer uma live, e aí a gente vai falar sobre essa novidade que vai vir, tá? E aí, nesse caso lá, eu lancei a enquete sobre as pessoas se iriam de fato pular o carnaval, se não iam, mas queriam pular o carnaval, porém, se iria manter a dieta. Então, muitas pessoas falaram lá que iria sim pular o carnaval, queria manter a dieta, mas não sabe como fazer isso, tá bom? Então, a gente vai dar seguimento. Primeiramente, queria dar boa noite para todos. Quem está chegando, não estou conseguindo visualizar muito, mas quem está chegando, eu quero desejar uma ótima noite, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o YouTube só um momento. Porque o YouTube é capaz. Bom, eu não tô eu consigo ver, mas se eu ver, vai começar a dar falha no na nossa live, então eu não quero que dê falha no som, mas o YouTube ele acaba sendo muito mais fácil para ser visualizado, tá? Mas as perguntas que surgirem por lá eu não vou conseguir ver no momento. Então vamos lá, para não atrasar muito, que já são 8 horas, 8 e 5. Bom, primeira coisa que eu queria falar, esse tema. Esse tema carnaval, dá para curtir o carnaval, tem muita coisa boa que dá para poder aproveitar no quesito saúde no carnaval, e nós não podemos deixar, de fato, a gente ver esse lado positivo. Qual é o lado positivo? Estou falando na questão da saúde que o carnaval tem. É, é um momento que a pessoa queima muita caloria, tá? A pessoa que geralmente ela está indo na rua, ela faz atividade física, no caso, brincando, dançando, e aí esse é um momento de alta queima calórica. Então, na verdade, o carnaval ele deveria ser um momento chave para você dar um boom no seu objetivo. Você prometeu lá no ano novo, né, de 2024 para 2025, por exemplo, perder peso, melhorar a saúde, e em carnaval não pode deixar de esse objetivo acontecer. E aí, nesse caso, quando chega carnaval, a gente tem que dar o quê? Uma continuidade, deveria ser o gás, porque a gente tem muita queima calórica, tá bom? Bom, e aí, nesse caso, para quem não me conhece, Heitor Moreira Gomes sou eu, nutricionista formado pela Universo, com a especialidade da saúde da mulher, então a nutrição materna infantil, e no idoso, que é a gerontologia, ok? O que que mais acontece no carnaval? Primeira coisa, os objetivos que vocês prometeram no início do ano, acabou, parou, dá uma estagnada. Ah, eu prometo economizar, para. Eu prometo comprar algo que seja para minha casa, para o meu carro, para a minha vida, para. Geralmente acontece isso. Eu prometo que nesse momento as pessoas vão. Opa! Eu prometo que agora vou tentar ser uma pessoa mais
regrada para poder ter um planejamento para viajar e tudo mais, e nesse momento para. Eu prometo ser mais saudável e nesse momento muitas pessoas param. Então, não é todos, tá? Mas esse é o momento que a gente geralmente para com os objetivos. E outra coisa que acontece também quando se inicia o carnaval, aquele projeto que você tinha de perda de peso, você dá uma esperada. Depois do carnaval eu começo. Por causa que, além, vou perder, vou chutar o balde, então depois do carnaval eu vou lá e vou iniciar o meu projeto de emagrecimento. Só que depois do carnaval tem um outro evento, né? E aí depois, o que acontece também esse carnaval, a sua alimentação, como você deu uma pausa na sua dieta, você aumenta o consumo de alimentação rica em gordura e em açúcares também. Que alimentação são essas que são ricas em gorduras e açúcares? Por exemplo, em gordura, o churrasco, que é o tradicional churrasco no carnaval, a carne vermelha ou a carne de porco, por exemplo, ela é riquíssima em gordura saturada. E aí, nesse caso, é um alto consumo. E as bebidas açucaradas, tá? Então, esse momento é que a gente acontece mais isso. E também, como eu falei, aumento de consumo de bebidas açucaradas e também alcoólicas. Então, as pessoas elas pensam que bebida com álcool, ela não tem caloria, muito pelo contrário, ela tem mais calorias do que a bebida que não tem álcool, tá? Estou falando em questão do teor alcoólico. Vou explicar isso mais para frente, tá bom? Então, nesse momento, o que acontece mais no carnaval é isso. As pessoas elas param os objetivos que elas tinham, ela espera o momento de emagrecer, aumenta o consumo de alimentos que não são muito saudáveis e bebidas também que não são muito saudáveis. Então, nesse momento, tudo é que acontece. E a gente não quer que isso aconteça, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai pensar assim, poxa, tá, então, se eu tirar tudo isso, para que serve o carnaval, né? E não deve pensar assim. Se você tira tudo isso, o carnaval continua. Porque qual é o objetivo do carnaval? A gente comemorar, festejar, a dançar a escola de samba, aproveitar o feriado prolongado, viajar um pouco, e é isso, a gente pode fazer tudo isso atrelado ao objetivo principal, tá bom? Então, o primeiro tópico é: eu vou pular o carnaval, eu vou tirar umas férias, eu vou fazer o que for, vou ficar em casa, mas eu vou ficar no momento do carnaval, o que eu vou fazer? Então, antes de você pular o carnaval, antes de você ir festejar, você precisa se atentar a algumas coisinhas. Então, o que eu posso comer antes do carnaval? Comer ou beber, né? Então, se você vai, uma pessoa que você vai de fato pular o carnaval, geralmente a gente pula no período da tarde, finalzinho de tarde, e início da noite, tá? Então, seu café da manhã, ele tem que ser regrado, o seu lanche, a colação, né, também, almoço também, e depois a gente vai começar a questão dos preparatórios para o carnaval. E aí, nesse caso, muitas pessoas fazem o quê? Às vezes, no primeiro dia faz, ou retira todas as alimentações, porque à tarde e noite eu vou começar a comer. Então, eu não vou preparar nada, porque eu prefiro comer na hora que eu for comer. E aí, nesse caso, que você vai festejar e com fome, aí já começou com o pé errado, tá? Então, nesse caso, o que acontece? Primeira coisa, lanches leves. Os lanches, ele tem que ser, a característica dos lanches, ela tem que ser rica em carboidratos complexos. O que é isso? Carboidratos complexos, eles são fibras, por exemplo, são pães integrais. Esses pães integrais, eles contêm fibras, o que deixa ele menos açucarado, digamos assim. O nosso corpo ele não consome tanto açúcar. Então, lembra que eu falei que a primeira coisa que a gente faz é consumir alimentos ricos em açúcares. E se você consumir um pão, por exemplo, deixar de consumir o pão branco, o pão integral naquele momento, você deixa ele com um carboidrato mais complexo e você evita o consumo de carboidrato em alta quantidade. A outra coisa também é um alimento rico em proteína. Nesse caso, os alimentos ricos em proteínas, ele vai dar mais saciedade. E aí, a gente não só pensa na carne vermelha, estou falando antes de você pular o carnaval. Então, aquele sanduíche natural que você pode fazer com frango, ou um pão com ovo, ou com pão integral, por exemplo, ou eu não quero pão. Então faz uma salada de fruta com iogurte, por exemplo, é uma combinação leve com carboidratos complexos e proteína. Então, nesse caso, você consegue conciliar isso antes do carnaval. E aí, nisso, eu vou para a rua. Nesse momento, eu preciso bater minha meta hídrica. Então, se eu tenho que consumir 2,5 litros de água, o interessante é você ir hidratado. Por quê? Quando você for para o carnaval, só de você estar no meio daquela muvuca, vai estar calor. Você vai transpirar. E nesse que você começa a transpirar, a sua pressão começa a cair.
e aí nisso você começa a achar que é uma questão de açúcar e vai consumir mais bebidas açucaradas ou consumir alimentos açucarados, e de fato é uma desidratação que está acontecendo, tá? Então você não pode se esquecer, bata a sua meta hídrica de água e também, se você não estiver comendo nada, você leva um isotônico. Isotônico é o soro caseiro, por exemplo, uma bebida com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. E você bebe, não precisa beber 2 litros, 1 litro. Não, às vezes 100 ml já é o suficiente, dependendo da pessoa. Tá? Então você tem que sempre andar com uma garrafinha de água e nos intervalos a gente consumir um isotônico. Tá? Por quê? Isso vai te manter hidratado. E aí você não vai sentir aquelas náuseas, aquelas tonturas, e também você pode ter menos ressaca no próximo dia. Tá? Outra coisa que também eu posso fazer no primeiro dia, antes de pular o carnaval, é não consumir muito alimentos calóricos. Então, eu não vou me saciar muito, porque eu vou pular, eu vou andar na muvuca, e nisso, se você estiver cheio, o seu corpo, ele, ao invés de se preparar para fazer uma digestão, ele vai fazer uma má digestão e vai fazer outras coisas, como a atividade física que você está fazendo. Então, não é interessante você consumir muito alimento antes, ou seja, você vai consumir moderadamente, e também os alimentos que você for consumir não podem ser muito calóricos. Então, alimentos calóricos como? Ricos em gorduras. Um exemplo, um alimento que é muito calórico, riquíssimo em gordura, riquíssimo em açúcar simples e que não vai te encher, que não pode consumir, é o sorvete. Nesse calorão, por exemplo, o sorvete é um alimento riquíssimo em gorduras hidrogenadas, que vai te fazer elevar muito a caloria. Você vai passar por despercebido nesse momento, que você vai achar que não está te influenciando em nada, e aí depois você vai perceber que a sua caloria ela foi excedente, você só por causa do sorvete, por causa do açaí, por causa desses alimentos que eles são ricos em gorduras e açúcares. Poxa, então, mas o que eu vou consumir nesse calor? Bom, se você está em casa, você pode fazer, por exemplo, um sacolé, que você consegue moderar o teor de gordura do leite, por exemplo. Você não precisa fazer com desnatado, mas pelo menos com semi-desnatado. Você não precisa colocar muito açúcar. Ou melhor, fazer com um sacolé de fruta. Então, é de manga, é de melancia, é de maracujá. Ah, eu quero botar um pouco de leite. Bota um pouco de leite. Tá? Então, nesses momentos, a gente vai pensar em alimentos ricos em água, carboidratos complexos e pouco açúcar. Porque aí você consegue, ao mesmo tempo que você vai consumir um alimento, você está se hidratando também. Tá? Então, resumindo, no primeiro dia, antes de você pular o carnaval, você tem que consumir alimentos ricos em carboidratos complexos e proteína, e beber água e isotônico, tá? Não exagerar na alimentação antes de você ir, de fato, para o carnaval. Tudo bem? Bom, espero que vocês entenderam essa parte. Então, esse é o primeiro momento. Então, o exemplo que eu poderia fazer aqui, por exemplo, eu poderia fazer um pão, um sanduíche natural com pão integral, ou uma salada de fruta com iogurte, ou eu estou cheio, não quero consumir nada, faço um sacolé de fruta ali e vamos pro carnaval, tá? E aí, nesse caso, tem muitas pessoas que elas sempre vão atrelar alguma festividade com a bebida alcoólica, porque isso é uma tradição do nosso país. É a mesma coisa, vou chamar vocês para minha casa, hoje em dia está caro o café, né? Mas eu vou chamar vocês para minha casa, vou te oferecer um café, porque isso faz parte da nossa cultura. E a bebida alcoólica também faz parte da nossa cultura. Não estou falando que isso faça bem, tá? Então, nesse caso, a bebida alcoólica é uma coisa cultural. Tem pessoas que ela vai atrelar uma festividade com uma bebida, tá? E aí ela fala assim, poxa, mas eu sei moderar, eu consumo minha bebida na moderação. Não estou falando esse quesito de que a bebida alcoólica ela vai, questão de ser exagerada ou não. Estou falando na influência do seu objetivo. Se você tem o objetivo de perda de peso, essa parte da bebida alcoólica, se ela for em demasia, em excesso, ela vai, de fato, acabar prejudicando. Só que não é só na questão da perda de peso que ela vai prejudicar. Então, se eu quero pular o carnaval, se eu quero comemorar alguma festividade, eu quero consumir alguma bebida alcoólica, a primeira coisa que eu tenho que saber é como minimizar os efeitos do álcool no meu organismo, tá? A bebida alcoólica, vou dar um exemplo aqui, uma cerveja. Ele tem os ingredientes, como a cevada, e incluso o álcool, que é o produto de uma fermentação,
tá? E esse álcool, ele vai ser danoso para o nosso organismo. E o nosso corpo, que vai fazer a desintoxicação, que é o órgão que vai fazer a desintoxicação na maior parte das vezes, é o fígado. Então, tem que saber como eu vou atrelar a bebida alcoólica e proteger no fígado ao mesmo tempo. Então, tem que saber fazer os dois, tá? Então, como eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, primeiro eu preciso novamente falar. Eu tenho que evitar a desidratação. Eu não sei se vocês sabem, mas o álcool é uma bebida desidratante. Ela não hidrata. As pessoas eram falar assim: ah, poxa, quando eu bebo a urina sai clarinha. Isso não é fato que você está hidratado, tá? É uma questão que está saindo água do plasma do seu sangue para poder sair pela urina, e isso está saindo sais minerais e vitaminas que são hidrossolúveis. Então, o álcool ele inibe um hormônio que nós temos no cérebro, que é o antidiurético, e aí ele trava. O hormônio antidiurético, ele faz o quê? O que esse hormônio faz? Ele faz você se segurar. Eu estou com vontade de ir no banheiro urinar, não vou urinar. Segurei. É o hormônio antidiurético. Quando o álcool ele bate nessa glândula e impede que nosso corpo libere o hormônio ADH, antidiurético, nós começamos a urinar direto. E nisso a gente vai se desidratando. Então a gente tem que sempre intercalar com alguma água e depois o isotônico, tá? Então se eu beber um copo de bebida alcoólica, bebo um copo de água com um pouquinho só de isotônico, tá? Em um intervalo entre um e outro, um isotônico. Para quê? Para justamente não me desidratar, tá? Então esse é um efeito de você, de fato, minimizar os efeitos danosos da bebida alcoólica, tá? Então você vai consumir a bebida alcoólica que você prefira, intercalar com a água e você, de um espaço para o outro, você vai consumir, de fato, um isotônico, porque nesse caso você vai evitar que seu corpo se desidrate. Tudo bem? Outra coisa de você pode minimizar o efeito do álcool no seu organismo é você escolher bebidas com menos calorias. Então, se você vai consumir uma bebida alcoólica de sua preferência, você tenta escolher uma que tem menor teor alcoólico. Por quê? 1 grama, 1 ml, no caso, de álcool, ele tem mais calorias do que 1 grama de carboidrato. Então, se 1 grama de carboidrato que vem do pão, né, ele tem 4 calorias, 1 ml de álcool, ele tem 7 calorias. Então, se eu fosse colocar na balança 50 gramas de pão e 50 ml de álcool, claro que estou falando muita coisa, 50 ml, tá? 50 ml de álcool, isso significa que eu vou consumir quase 2 pães na mesma medida. Então, por incrível que pareça, o álcool ele gera energia, tá? Ele gera essa queima calórica, ele gera caloria para a gente queimar. Então, nesse caso, como que eu vou fazer para evitar isso? Eu vou escolher bebidas que, de fato, eles tenham menor teor alcoólico. Por quê? Quanto menor o teor alcoólico, menor caloria ele tem. Para quem está no Google Meet ou no YouTube, eu vou mostrar uma tabelinha de quais bebidas, perdão, tem menor caloria, tá? Mas para quem está no Instagram, eu vou falando quais são. Tudo bem? E aí, nesse caso, a gente primeiro tem que fazer, para minimizar os efeitos danosos do álcool, a gente primeiro tem que adequar a nossa água, intercalando, e também, de vez em quando, um isotônico, não precisa ser uma garrafa, 100 ml já é o suficiente, e escolher bebidas com menor teor alcoólico. Por quê? Porque tem menos caloria, e quanto menor o teor alcoólico, menos ele vai impedir o nosso hormônio antidiurético. Então, nós vamos urinar menos. Se a gente urina menos, nós conseguimos manter nossa água no nosso corpo. E isso dá menos efeito colateral, tá? E aí, como que eu posso fazer outra coisa? Eu tenho que equilibrar o consumo de álcool sem prejudicar a nutrição. Ou seja, se você se preparou do primeiro dia do ano, né? No caso, nosso ano começa no dia 2 de janeiro. Primeiro dia do ano, até o momento do carnaval, você se preparou nutricionalmente, não vai ser no carnaval que você vai chutar o balde e se perder todos os nutrientes ali, né? Quem bebe muita bebida alcoólica vai perdendo muitas vitaminas do complexo B, vitamina C, pela urina, então a gente não quer que isso perca, tá? E a gente precisa manter. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai ter que consumir alimentos protetores, tá? Então, quem vai consumir bebida alcoólica é, de fato, de suma importância consumir alimentos que são protetores para quem vai desintoxicar. Então, quem desintoxica é o fígado. Então, se eu vou beber algo que vai prejudicar o meu fígado, eu preciso consumir algo que vai nutrir ele, tá? Então, eu vou consumir alimentos protetores. Como quais, por exemplo?
o gengibre, a uva, principalmente a roxa, as frutas, no modo geral, ou verduras de coloração roxa. Eles têm um resveratrol, que é um nutriente muito importante para o fígado. O gengibre, que tem o gengirol, que também é, de fato, um protetor. Ômega 3, para quem vai consumir algo como peixe, que não seja frito, pode ser cozido, ele também é um protetor para o fígado. E, de fato, os alimentos de coloração vermelha. Então, melancia, tomate, morango, esses alimentos, ele tem licopeno, que também protege lá o fígado. Então, eu vou conseguindo pensar, para quem bebe, que é o próximo tópico, fazer drinks que vão proteger e danificar. Ou melhor, se eu quiser fazer um drink sem álcool, como o que eu vou dar a receita daqui a pouco, eu só vou consumir o drink para proteger o meu fígado. Para quem quer uma cerveja depois, vai intercalando com a cerveja, tá? Então, a primeira coisa, tem que consumir alimentos que são protetores para o fígado. Pessoal, repito, tá? Nós estamos online no Instagram, no Google Meet, no YouTube. Eu não estou conseguindo ver o chat, mas depois eu posso ver no final, tá? No final eu respondo se tiver perguntas. Se tem perguntas que tem aqui, que fizeram no Instagram, na caixinha de perguntas, e aí no final eu deixo para responder, tá? E aí, nesse caso, outra coisa que eu posso fazer na alimentação, para de fato evitar a sobrecarga do órgão, fígado, é evitar alimentos gordurosos. Quando você está consumindo uma bebida alcoólica, o fígado ele vai fazer o quê? Ele vai transformar o álcool, que é tóxico, em algo não tóxico. Então, ele vai transformar o álcool em gordura, automaticamente, tá? Tire, então, a partir de hoje, então vocês tirem o conceito que só tem cirrose quem bebe bebida alcoólica. Não. Tem cirrose quem bebe bebida alcoólica, tem cirrose quem come fast food, tem cirrose quem toma medicamentos que são hepatotóxicos, que causam dano para o fígado. Então, pode ter tudo isso, tá? Então não é só do álcool, é de outras coisas também. Então, nesse caso, como eu falei, medicamentos como paracetamol, ou outros medicamentos que vai causar dor de cabeça, tem uma classe que são hepatotóxicos. Eles causam uma toxicidade para o fígado, ele machuca o fígado. Então, eu não posso chegar a qualquer dor me automedicar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é evitar a sobrecarga do fígado, não consumindo medicamentos sem prescrição de um médico, de um nutricionista, de um enfermeiro, de alguém que prescreva, tá? De um farmacêutico. Eu vou evitar alimentos gordurosos, segundo tópico. Então, por quê? O fígado ele vai estocar a gordura lá. Por isso que existe a gordura em excesso, que a gente chama de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, tá? Ele vai estocar lá. Então, se eu vou consumir bebida alcoólica, eu tenho que evitar. Então, eu vou escolher, não vou consumir alimentos gordurosos. Eu vou fazer o quê? Eu vou beber bebida alcoólica. E aí eu evito a sobrecarga do fígado pela gordura. Então, medicamentos, alimentos ricos em gorduras, e aí sobrou para a bebida alcoólica. Então, reduzo. Qual é o problema, muitas das vezes? No primeiro dia, a pessoa está com todo o gás do carnaval. E aí a pessoa ela vai lá, está hidratada, aí ela começa a beber, se desidrata, começa a combinar churrasco em excesso, que são carnes que são riquíssimas em gorduras saturadas, bebida alcoólica, esquece de beber água, sobrecarrega o fígado. No dia seguinte, você acorda pior. E aí você vai repetindo isso. E aí você vai fazendo o quê? Não se alimenta de alimentos que são protetores para o órgão, que é o fígado, não vai se hidratar e ainda sobrecarrega eles com alimentos gordurosos. Então você tem que saber equilibrar, tá? Nesse momento. E o pior, no primeiro dia você vai bem, no segundo dia a qualidade do seu sono está péssima. O momento que você vai regenerar todas as suas células é dormindo, principalmente de meia-noite às 3 da madrugada, que é a fase REM que nós temos no nosso sono. E as pessoas elas vão dormir muito tarde, 2 horas da madrugada, 1 hora da madrugada, e aí nisso já se perdeu essa fase REM. E aí aquela parte do corpo se recuperar, se regenerar, não acontece. E aí no segundo dia, se o seu café da manhã não for, como eu falei um pouquinho atrás, um alimento com baixo teor, com carboidratos complexos, sem muita gordura, e aí se o café da manhã no dia seguinte for já o churrasco, por exemplo, você acaba piorando, e isso vai ser numa sequência até o fim do carnaval, tá? Então, nesse caso, você não vai conseguir conciliar para minimizar os efeitos da bebida alcoólica, tá? E aí, para quem está no Google Meet ou no YouTube, vai ver uma tabela aqui bonitinha. Para quem está no Instagram, eu vou ditar aqui, tá?
o teor alcoólico, o teor calórico das bebidas alcoólicas, tá? Então, por exemplo, uma taça de 150 ml de champanhe, ela tem 100 calorias. Então, de todas as bebidas que eu consegui ver, essa é a que tem menor caloria. Então, champanhe. Claro que isso muitas pessoas não bebem no carnaval, champanhe. Uma opção da cerveja que muitos pacientes meus não gostam é que quando eu falo para beber a bebida sem álcool. Mas aí fala, mas beber sem álcool não tem graça, né? É o que falo. Então, eu não sei porque eu não bebo, mas se a questão da bebida, da cerveja sem álcool não entra, então a gente vai para essa parte. Uma taça de champanhe de 150 ml, ela equivale a 110 calorias, tá? Aqui a gente vai vendo por questão de caloria por álcool, tá? O vinho tinto, a mesma medida, ele tem um pouquinho menos, ele tem 108, tá? Então, uma taça, tá tranquilo. Aí uma lata de cerveja, uma latinha, ela tem 143, que não é muito também. E aí a gente percebe que não está tranquilo, uma latinha. O problema é que as pessoas elas vão exagerando, tá? E aí vem uma dose de gin, 45 ml. Uma dose de gin, ela tem 110 calorias, porque o teor alcoólico dela acaba sendo maior, tá bom? Uma dose de uísque, 50 ml, ou seja, um terço da taça de vinho. Se eu estou aqui com uma taça de vinho, um terço, ou seja, 2 dedinhos, ela tem mais que uma taça de vinho. Então, o uísque é muito mais calórico por causa do seu teor alcoólico, tá? E a caipirinha com açúcar, 200 ml, ou seja, ela tem mais que tem mais que o dobro da cerveja. Então, uma caipirinha, 200 ml, ele tem 300 calorias. Então, a caipirinha acaba sendo mais calórica com açúcar, tá? A caipirinha com açúcar acaba sendo mais calórica que a própria cerveja. Então, para quem está no Google Meet ou no Instagram, tira um printzinho que a gente vai seguindo adiante. Então, assim, o que eu quero mostrar aqui? A taça de vinho tinto, ela tem menor caloria de todas as que eu falei. A caipirinha com açúcar tem mais calorias, tá? Então a gente vai vendo aí, tô falando em uma medida. Então a gente vai fazendo o quê? Intercalando. Eu vou bebendo a minha bebida de preferência, vou beber um pouquinho de água. Se eu me sentir, não estiver comendo nada, eu vou tomar um isotônico. Se eu estiver comendo, não preciso tomar o isotônico, tá? Por que eu tenho que tomar o isotônico? Porque no isotônico ele tem sal, tá? E nas bebidas geralmente não tem muito sal, sódio. E tá no isotônico tem uma quantidade boa. Então, se eu estiver bebendo, comendo algo salgado, eu não preciso do isotônico, tá bom? É só para quem está bebendo em jejum e não está bebendo mais nada, tá? Então, esse é o teor. E aí, para quem não bebe, então fica muito mais fácil nesse quesito de bater a meta calórica, tá? E para quem bebe, existem opções de drinks não alcoólicos. Para quem está, novamente, vendo os slides, vai ver aqui o drink de limão bonito, dá até vontade de beber. E aqui, nesse drink de limão, eu vou conseguir conciliar quase tudo que eu disse. Primeiro, o drink de limão, os ingredientes são gelo a gosto, bastante gelo, tá? Um suco de meio limão, ou um limão, se você tiver de preferência, mas para um copo de 300 ml, meio limão já é o suficiente. Coloco rodela de limão a gosto, gengibre e hortelã a gosto, o anis estrelado e chama para dentro, tá? Com água com gás. Então, eu vou fazer 300 ml de água com gás, limão, a rodela, anis, gengibre, hortelã e bebo. Então, assim, nesse caso, eu estou combinando o gengibre, o limão, que eles são protetores para o fígado, não tem o álcool que vai ser danoso, não tem gordura, não tem carboidrato complexo e tem água. E, perdão, não tem carboidrato refinado e tem água. Então, nesse drink, ele é ótimo para poder me reidratar. E se eu quiser botar uma pitadinha de sal, pronto, ele virou um isotônico, tá? Então, nesse caso, ele também nem tem açúcar nesse ponto, né? Então, eu vou lá, eu consigo beber esse drink adequado no meu dia a dia do carnaval. O próximo drink, esse seria o drink de abacaxi com coco. Então, eu coloco gelo à vontade, eu coloco meia xícara de refrigerante de limão, para quem não tem problemas com açúcar no sangue, meia xícara de refrigerante de limão, leite de coco, meia xícara de água e um abacaxi picado, uma xícara de abacaxi picado e 3 colheres de iogurte zero, se preferência de coco. Bate tudo, maravilhoso. Então, refrigerante de limão, leite de coco,
iogurte de coco zero, coloco o abacaxi picado e água. Pronto, a sua bebida. Aí tem açúcares e posso botar uma pitadinha de sal que não vai alterar o gosto e virou meu isotônico maravilhoso, tá? Então esses drinks, ele pode sim de fato te ajudar a seguir o seu carnaval tranquilamente e sem causar danos para o fígado, tá? Então você pode consumir esse drink intercalado com uma bebida alcoólica que você beba. Então você consegue intercalar facilmente isso aí, tá bom? Outro drink, e aí ele tem o morango, como morango eu falei que ele tem o licopeno, que ele é protetor do fígado, então eu pensei em fazer um drink de morango. Então eu coloco um morango a gosto, botei 2 unidades, mas pode ser a gosto. Eu boto o gelo a gosto, 50 ml de suco de uva 100% integral, porque a uva ela é protetora também, e água com gás. Coloco ali, aí dá um gostinho ainda para você, você consome. Bota hortelã, se quiser raspa de gengibre também pode, e aí você consegue consumir. Ah, não quero botar só a água comum, coloca água com gás, tá? E aí você consegue passar o seu carnaval tranquilo. Outro drink vermelho, que é protetor para o fígado, é o drink de melancia, que é mais fácil. É de água com gás e uma xícara de melancia picada ali, bato e boto gelo, né, claro, bato, e se eu quiser botar hortelã, boto e está pronto o seu suco, seu drink, perdão. E nesse caso você consegue passar seu carnaval tranquilamente, tá? E o que que eu não posso comer, tá? Assim, o que que não seria bom, né? Optar, você não pode consumir alimentos que tenham muita gordura, como eu falei, tá? Só para resumir. Alimentos com carboidrato de alto índice glicêmico, ou seja, carboidrato muito doce, sabe? Pão branco, arroz branco, biscoitos açucarados, ou biscoitos salgados, mas que são de farinha de trigo refinada, por exemplo, não é legal. E você também consumir alimentos pobres em proteína, tá? Então, na verdade, você vai evitar de consumir gorduras saturadas, carboidratos açucarados e alimentos pobres em proteína. E você vai consumir o que então? Eu vou consumir alimentos que não tenham muita gordura, ou seja, frutas. Tirando a fruta coco e a fruta abacaxi, perdão, coco e abacate, a maioria do nosso típico brasileiro não tem gordura. Então você vai consumir qualquer fruta e sem restrição, sem ser coco e sem ser abacate, tá? Então frutas à vontade. Carboidrato de índice glicêmico médio ou baixo, ou seja, não pode ser alto. Então eu vou consumir alimentos que são pobres em açúcares. Então refrigerante não entra, a questão de doces, de compotas, doces de modo geral, não entra nesse momento. E você vai preferir o quê? Alimentos ricos em proteínas, tá? Então eu vou consumir um churrasco. Eu não vou poder consumir carne vermelha porque tem gordura? Não, você pode, mas lembra de intercalar? Então você vai consumir um pouquinho de carne vermelha, um pouquinho de frango, e depois você faz o seu pratinho, bebe alguns drinks e não perca a essência do carnaval. Qual é a essência do carnaval? Comemorar. Não é uma comelância. A gente tem essa mania, né? Então é isso, é para a gente comemorar. Tudo bem? Bom, gente, depois que você pulou todo o carnaval, o que que eu faço depois? Bom, eu vou ingerir alimentos nutritivos, como quem saiu da dieta, volto para a dieta, tá? Naquele momento que eu saí da dieta, eu não saí tão longe, eu não chutei o balde para muito longe. Chutei o balde aqui para pertinho. Então, quando acabou, eu recupero ali, tá? E entre um dia de carnaval e outro, na volta para casa, eu vou fazer uma janta nutritiva, tá? Então, com o quê? Com tudo que eu falei, alimentos pobres em gorduras, rico em proteína, rico em carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, tá? Ou seja, um omelete ou um frango grelhado com arroz à grega e salada folhosa com feijãozinho, por exemplo. Tranquilamente, tá? Aumentar a ingestão de água. Se eu bebo pouca água, vou aumentar a minha ingestão de água. E se eu tenho um suplemento, se eu passei por um Nutri que ele passou um suplemento no pós-polia, você consome. Se o seu Nutri não passou isso, fala com ele. Se eu não passei isso, é porque a sua dieta está adequada, tá? Outra coisa também é de recuperar a energia para o próximo dia. Então você tem que lembrar de dormir, tá? O mundo não vai acabar em um dia só, tá bom? Você vai conseguir. É só você tentar conciliar tudo bem e você vai chegar no dia seguinte bem para fazer tudo de novo, tá bom? Bom, gente, eu queria agradecer a todos que estão no Instagram,
no Google Meet, no YouTube, tá? Só deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube, se eu não sei se eu vou conseguir ver. Porém, ai, quando eu abro o YouTube, ele começa a ficar ruim para mim. Então, não vou. Gente, queria agradecer a todos por estarem aqui ao vivo, vendo, quem está no Instagram, quem está no Meet, quem está no YouTube. E também eu espero que vocês tenham um ótimo carnaval, que vocês não percam o foco. Qual é o foco? É a saúde, tá? Que não percam o foco, não precisa ser careta também. Ah, não quero, não quero, não quero. Não, se você quer, você consuma. Aprenda a moderar, tá? Então, deixo o meu agradecimento. Eu desejo um ótimo carnaval para vocês e qualquer coisa que precisar, é só chamar no privado. As perguntas que surgiram aqui, eu já respondi, acabei respondendo no meio, tá? Não teve nenhuma outra pergunta referente. Então, todas as perguntas que tiveram lá no Instagram, eu já joguei aqui para poder respondendo. Espero que tenha respondido todos e todas. E uma ótima noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau.